Então está começando mais um podcast que a gente vai trazer aqui histórias de mulheres inspiradoras que são sinônimos de mulheres. E você, Elisângela, que está aqui conosco hoje, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de ter vindo hoje aqui conversar com a gente e contar um pouquinho, né, da tua história, da tua vivência, que com certeza representa muito o sinônimo de mulher, né, e que vai inspirar muitas mulheres a verem que elas também podem recomeçar na vida, que elas também, todo mundo passa por alguma dificuldade e que tem sim uma nova chance, que pode recomeçar. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E quero que você se apresente, me conte um pouquinho quem é a Elisângela Kaufmann. Então, eu sou a Elisângela Kaufmann, esteticista e mãe de 2 filhos. Oh, que legal! Quantos anos tem teus filhos? O João está com 17 anos e o Ian está com 12 anos. Olha, que joia! Já são rapazes, praticamente. São independentes. Isso. E você sempre morou aqui em Pato Branco, Elisângela? Não. Há bastante tempo já estou morando em Foz do Jordão. Estava morando lá em Foz do Jordão. E agora há 3 meses eu estou morando aqui em Pato Branco. Mudei para cá. Legal. Foi assim que a gente se conheceu, né? Depois que você veio para cá, a gente acabou se conhecendo por conta de você ter nos enviado um currículo, né? Sim. Isso. E aí eu falei, olha, acho que talvez a Elisângela seria uma pessoa muito importante pra gente ter aqui, né? Sim. E acredito que vamos fazer uma história muito bonita juntas ainda, né? Agora você estando lá na clínica com nós, sendo nossa parceira, né, de atendimento. E já vamos continuar na parte de conhecer um pouquinho melhor da tua vida profissional. Mas agora eu quero saber um pouquinho mais de você, né? Como que foi tua vida? Me conta um pouquinho, né? Me conta um pouquinho da tua vida. Então, eu me formei em pedagogia. Já não tão cedo, já tinha 30 anos quando eu comecei a minha faculdade de pedagogia. Antes de terminar a pedagogia, já fui para estética, já pensando em melhorar um pouco, já comecei a faculdade de estética. Sim. Voltando um pouco atrás, aos 21 anos eu me casei. Um casamento no qual eu vivi 11 anos, tive um relacionamento extremamente abusivo. Então, antes de eu me separar, eu já pensei, preciso ter uma profissão, ser independente, né? Não depender de ninguém, porque eu vou precisar viver só eu e os meus filhos. Sim. Então, eu comecei a pensar e onde eu morava, onde tinha um mercado de trabalho melhor, era professora. Então, por isso eu escolhi pedagogia. Aí, vendo que realmente eu precisava me separar, eu pensei, professora assim que não tem muito... Não conseguiu ver muita independência. Muita independência. Sim. Aí eu comecei a pensar, meu irmão convidou para eu trabalhar com ele em Curitiba, ele era cabeleireiro lá. Então eu pensei, vou fazer estética, e aí eu tenho a oportunidade de crescer e manter a mim e os meus filhos, né, uma vida mais confortável, e uma coisa assim que eu sempre gostei. Aí fiz a faculdade de estética. Antes um pouquinho de terminar a estética, eu me separei. Saí só com a roupa do corpo e os meus 2 filhos. Nossa, aí sim. Aí mas saí assim dando graças a Deus, porque, né, pra mim era... Tava sendo pior ficar casada do que... Muito pior. Né? Vivi um relacionamento assim que acabou comigo. Saí, aí logo depois que eu me separei, terminei a faculdade de pedagogia e fui para estética. Foi aí que eu comecei a superar todo aquele tempo que eu tive de dificuldade, né? E tudo que você passou, né, nesse tempo. E como que você se viu naquele momento, assim? Que, teoricamente você se viu sozinha, né? Como você mesmo disse. Você e os teus filhos, e era você por eles e eles por você. Como que foi aquele momento, assim? O que precisou? Como que foi essa virada de chave? Que você precisou se reinventar. Aí foi o momento que você disse, imagino eu, né? Agora eu preciso me reinventar. Como que foi isso? Sim. Eu não me senti totalmente sozinha, porque eu tive
o apoio de toda a minha família. Ah, então, que estavam bom. pertinho, né? Me ajudava. Minha mãe já me ajudava, já meus pais ajudavam assim em apoio antes já de me separar, porque eles já viam como que era e tal, para o estudo, para a faculdade. Nossa, hoje eu penso, se não tivesse o apoio dos meus pais, eu não sei se eu teria conseguido. Claro, como é importante, né, a gente Muito ter importante. Nesse momento, por mais que seja difícil, eu não me senti sozinha. Que bom, que bom. E eles te deram todo esse apoio. E aí você recomeçou, né? Sim. Tava terminando a tua faculdade, né? Antes de terminar a faculdade de pedagogia, eu já estava atuando como professora. Já consegui dar aula. E quando eu terminei a faculdade, já consegui passar no concurso. Logo em seguida, passei em outro concurso. Olha, que bom. Aí eu consegui terminar a faculdade de estética, que era o que eu mais queria. Me apaixonei completamente pela estética. Vi que realmente era aquilo que eu queria. Que bom. Me senti realizada com o curso que eu fiz. Que legal. E aí foi onde você recomeçou, né? Aí a gente percebe que toda mulher, independente de como está e o que já viveu, né? Porque como você falou, tu acabou vindo de um relacionamento, de certa forma, abusivo, mas você teve forças para recomeçar, né? Você viu uma oportunidade. Sim. Então, basta querer, né? Basta a gente ter força de vontade. E por quem que você fez isso? Você pensou em algum momento, por que eu preciso recomeçar? O que vinha na tua cabeça naquela hora, assim, né? Depois de pensar que você talvez iria se separar, e quando você se separou, e o que veio na tua cabeça, assim, por quem você fez tudo isso? Pelos meus filhos. Pelos meus filhos, e para mostrar que eu sou uma pessoa capaz de fazer o que eu quiser. Ai, ótimo. Porque se fosse olhar pelas coisas que eu via no meu casamento, como eu era tratada, eu tinha parado ali. Mas eu sempre pensei assim, eu tenho que mostrar do que eu sou capaz. Tenho que mostrar que eu consigo fazer aquilo que eu quero, que eu não preciso ficar dependendo de ninguém. Eu sempre pensei assim, quando eu começava a desanimar, porque em tudo que você vai fazer, tem obstáculos. Né? Sim. Vem ali os problemas, os obstáculos. Se você não tiver persistência, você não termina nada. Então, era nisso que eu focava. Não, era isso que eu via lá atrás. Eu preciso mostrar que eu vou que conseguir. Você consegue. Sim, que eu vou conseguir. Que eu via que eu não tinha capacidade para nada, que, né, muitas coisas assim, muito desagradáveis. Que eu acredito que muita mulher ouve e passa por isso. Quem passa sabe como que é. Então, eu sempre lembrei disso. Que legal. Foi onde eu consegui. Fui dar aula, terminei a minha faculdade, comprei o meu carro, construí a minha casa. Nossa, só assim. Que legal, Elisângela. Isso é assim, ó, realmente é uma inspiração, né? Porque basta você querer. E é isso que você fez, né? Colocou uma meta na tua cabeça, nos teus planos e seguiu em frente. E o que você tira de lição de tudo isso, assim? O que você pode... Hoje, quando você para e vê tudo que já passou, o que você vê de tudo isso que você já passou? Qual é a lição que você tira de toda a tua história, assim? Da pessoa que você era e para a pessoa que você se transformou hoje? Eu sempre digo, assim, que a gente tem que usar os erros e as coisas ruins que a gente passou na vida para a gente melhorar e seguir em frente. Ah, isso aí. Então, claro, teve momentos muito difíceis, mas que você não se abateu, né? E é isso que é o importante, assim. Eu vejo que o mais importante, assim, todo mundo passa por um momento de dificuldade, todo mundo tem uma história desafiadora, alguns momentos, assim, que fazem você talvez perder o chão, né? E se sentir perdida, mas que a gente pode recomeçar, né? E que talvez alguns erros ou algo que não deu certo, a gente tem que trazer como lição, como você falou, né? Trazer para frente para a gente analisar o que a gente talvez tenha errado, a forma que foi, para a gente poder recomeçar, né? Porque tudo tem uma chance, né? E o que assim, pensando agora aqui, qual palavra que resumiria a Elisângela? Que palavra que você acha que resume você como pessoa? Eu acho que força. Considerando tudo que eu passei, lembrando de como eu me sentia. Porque quando eu me separei, além de eu sair só com a roupa, com os filhos, eu desempregada. Sem nada. Sem nada. Então, eu acho que se a pessoa não tiver persistência, não tiver força, ela não consegue.
Com certeza. Não vai, né? Não segue. E o que... Ou agora pensando assim, né, também, o que a Elisângela de hoje poderia dizer para Elisângela lá daquela época? Daquele momento lá que você se viu, como você falou, separada, só com a roupa do corpo praticamente, e precisando recomeçar. Hoje, com a tua cabeça, com a tua formação, com as tuas experiências vividas, o que você diria para Elisângela lá daquela vez? E talvez pensando, colocando a figura Elisângela, né? Mas pensando em mulheres que talvez hoje estejam numa situação que você se encontrou naquela época. O que você diz? Qual que seria a mensagem assim para essas mulheres? O que você poderia dizer? Então, eu diria que eu segui no caminho certo. Eu faria de novo aquilo que eu fiz depois que eu me separei. Pensei muito, planejei e não me arrependo do que eu fiz. Depois disso, eu acho que eu segui no caminho certo. No caminho certo. Hoje faço aquilo que eu gosto, né? Que tenho paixão, o trabalho. Então... isso aí. Falando em trabalho, né? Foi bem bom. Hoje você trabalha com nós lá, né? Na Sinônimo de Mulher. E me conta um pouquinho hoje, qual que é o teu trabalho? O que você faz lá hoje? Então, lá, voltando um pouquinho, lá onde eu morava, eu era professora, trabalhava como professora, e nos horários vagos eu trabalhava com estética, mas sempre foi o meu sonho largar a educação e ficar só com a estética. Aí houve oportunidades, eu vim para Pato Branco. Em 3 meses tive o privilégio de conhecer essa pessoa incrível, maravilhosa. Eu acho que a gente vai ser uma parceria assim, show. Que boa, né? Eu digo mesmo de você. Me sinto muito feliz, muito realizada. Então, estamos lá, né, na Sinônimo de Mulher, para fazer a estética facial, que é a área que eu mais gosto. Que legal. E da estética facial, me conta um pouquinho mais detalhes, assim, o que você faz lá? Para daí a gente também, né, já deixar para as pessoas que querem conhecer, que talvez gostariam de conversar um pouco mais contigo, né, a gente vai estar aqui à disposição, né, mas me conta um pouquinho mais dos procedimentos que você faz também, né? Fazemos a limpeza de pele, que é acho que o mais básico, né, para a gente cuidar da nossa pele do rosto, manter sempre limpinha, bonita. Tratamentos para manchas, melasma, peeling, design de sobrancelhas, depilação facial e alongamento de cílios também. Extensão de cílios, que é algo que tá muito em alta, né? E realça muito a mulher, né? Eu sempre falo que um pequeno detalhe às vezes faz tanta diferença no rosto, né? E a extensão de cílios é dessa forma, porque colocou os cílios ali, abre o olhar, realça, dá brilho até no olhar, né? Para as mulheres. Assim como as sobrancelhas, né? São importantes, os cílios também. Eu sempre digo que é legal eles trabalharem juntos, né? Sim. Porque é muito perto a sobrancelha dos olhos, então acaba que juntando os dois dá uma combinação perfeita, né? E além disso, também você faz mais alguma coisa nos cílios, né? Além da extensão. Sim, o lash lifting também. Quem já não gosta muito da extensão de cílios, já o lash lifting é perfeito. Isso, deixa os cílios curvadinhos. Sim. Né? Que bom, ele. Então, agora você, depois de um tempo... Quanto tempo faz que você tá na área da estética? Já faz... Tá indo para 8 anos. 8 anos já, que legal. Então já fazem por pelo menos 8 anos que você se reinventou, né? Que você precisou recomeçar tudo isso. E a gente sabe que é possível, né? Como você falou, nada mais do que a gente ter foco, força de vontade, né? E não deixar a bola cair. Até porque, né, se você desanimasse, quem faria por eles? Quantos anos o teu filho mais velho tinha quando você se separou? Tinha 7 anos. 7 anos. O menor tinha 2. 2 anos. Nossa. E ele, o meu filho menor, ainda é uma criança especial, então eu tinha toda a correria com consultas, com fisioterapia, além da faculdade, né, que eu estava fazendo quando eu me separei, tinha toda essa correria que eu tinha que com ele. cuidar dele. Olha, ele é especial, você pode falar um pouquinho mais, assim, sobre? Sim, eu tive uma gestação, assim, um pouco complicada, ele nasceu com 34 semanas. Olha. E depois que nasceu, com 24 horas de vida, ele teve uma parada cardíaca e fez uma paralisia cerebral. E hoje ele está com 12 anos e ainda não anda. E faz tratamentos, continua. Faz tratamento
fisioterapia, as consultas a gente faz periodicamente, tudo certinho. Uhum. Desde que nasceu a gente vem. Sim, eu falo que filho é algo que depende da gente para sempre. Hoje eu falo com a minha mãe às vezes e ela fala, não é porque você casou e cresceu que você deixa de dar, às vezes, preocupações. Sim. E literalmente, acredito que do teu filho, né, ele depende mais ainda de você, né, do que o teu filho mais velho, por conta de ter essa limitação, mas é algo que se tá na tua vida é porque você consegue. Eu sempre falo assim, se Deus manda pra gente, é porque a gente é capaz, né? Então, eu acho que ele não poderia vir em família melhor do que a tua, né? Com certeza. Hoje, assim, ele já tá mais independente, né? Em casa, totalmente independente. Não precisa nem por pouca coisa. Uhum. A limitação dele é mais motora. Sim. Mais assim, do caminhar, de conseguir se locomover sozinho. Só. Mas o cognitivo, a mente dele, bem tranquilo. Tranquilinho. Hoje eu fico pensando como que era no início, logo que eu me separei, que comecei a viver sozinha com eles, pensando, nossa, o quanto eu persisti, o quanto eu insisti naquilo que eu queria, porque né, eu vejo às vezes mulheres que engravidam, que tem um relacionamento legal, né, uma vida normal ali, engravida, larga da faculdade. Sim, né? Eu já não pensava dessa forma. Né? Eu tenho um objetivo para alcançar, vou lutar. Fui lá, tive meu parto prematuro, meu filhinho com 3 meses de vida, lá estava eu de volta para a faculdade. Olha só, eu sempre falo, né? É isso que é legal, assim, essa vivência tua também. Porque os filhos, eles vêm para somar a família, né? Vêm para constituir, para fazer completar a família. Sim. Não é para estrovar, né? Então, que bom também que você teve essa visão, né? De conseguir voltar a trabalhar, a ter a tua vida também, porque daí eu acho que desta forma também tu conseguiu, de repente, encontrar mais forças ainda para poder cuidar melhor dele também, né? Porque talvez se tu não tivesse continuado, de repente você não se sentiria confiante para seguir uma independência tua, ter a tua profissão, né? E que legal, então, que baita história, viu, Eli? Que joia, que bom conhecer você mais de pertinho, assim, né? A gente, como faz pouco tempo que a gente se conhece ainda, temos muito para nos conhecer. Sim, com certeza. Né? Mas, assim, é tão bom poder saber, né, de toda essa tua vivência, compartilhar, né, as histórias, porque é isso que nos inspiram, né? É isso que faz com que a gente, às vezes, vai chegar um momento da vida que a gente vai se sentir meio abatida, vai dar um desânimo, mas daí é nesse momento que a gente precisa lembrar, né, de pessoas assim que, poxa vida, olha a tua história. Eu também tenho uma história, assim, bem desafiadora, mas, né, que já passei por bastante obstáculos, mas hoje eu olho e penso, poxa, a minha dor é diferente da tua dor, né? O que eu passei é diferente do que você passou, mas que nenhuma deixa de ser menos importante ou que tenha uma inspiração, né, uma forma de inspiração de outras pessoas diferente, porque cada uma dentro do seu problema, né? E a gente venceu, né? E assim, eu sempre compartilho sua história. Esses dias eu estava comentando sobre sua história, assim, uma história incrível de superação, de luta também, né? Uma história assim que tem que ser compartilhada. Mas é por isso que estamos aqui, né? Para compartilhar, para a gente poder passar para mais mulheres. Motivar, isso, essa é a palavra, sabe? É motivar as pessoas, as outras mulheres, que todo mundo pode, né? Todo mundo consegue. A minha história sempre... Eu fico triste, assim, quando eu vejo mulheres em relacionamento abusivo, né? Sim. Que, assim, não é fácil você sair de uma situação como essa. Por isso, hoje, a gente não quer ver as mulheres naquela mesma situação, né? Que você já viveu. Né? Isso, e olha assim, ó, que legal você ter essa liberdade de você hoje vir aqui abrir isso, porque também não é fácil, né? Passar por um relacionamento abusivo e você ter, assim, o discernimento de chegar aqui e falar isso, é uma ferida, né? A gente tá aqui, eu sempre falo, quando a gente fala dos nossos problemas, a gente tá cutucando numa ferida que talvez um dia, né, nos machucou muito. E hoje você tá aqui, assim, falando, é legal porque encoraja outras mulheres a pensar que talvez estejam passando por algum momento, alguma situação assim,
e ver que tem, né, como sair disso. Porque Nossa, você saiu. Tem muitas mulheres que vivem, pessoas que a gente nem imagina que vivem um relacionamento abusivo. E tem medo. Né? Tem medo, e eu entendo perfeitamente esse medo, porque eu vivi muito tempo sob ameaças. Nossa. Né? As pessoas chegam e falam, né? Ai, você é burra, você é boba de estar vivendo isso, mas não sabe o que realmente está acontecendo lá dentro de casa. É fácil falar, né? É pra fácil você falar. E quanto a ficar relembrando, eu sempre usei a minha história, a minha vida como um motivo para eu seguir em frente. Isso, olha que legal, assim, isso anima muito a gente, né? E ver que eu já percebi assim que de um tempo pra cá as mulheres começaram a querer talvez ter essa força maior que às vezes por vários motivos ficava lá escondida, ou por medo, ou por tantas outras coisas, né? Sim. Então a gente fazendo isso, a gente conseguindo passar um pouquinho da nossa história, cutucando lá na nossa ferida, a gente faz com que outras mulheres também, né, tenham essa força, tenham esse encorajamento de recomeçar, né? E quando você está vivendo uma situação assim, a primeira coisa que você deixa de fazer é de se arrumar, de se cuidar, né, ir lá. Nem a sobrancelha não tem vontade de fazer, nem nada, né? Eu acho que isso daí é muito importante pra gente, mulher, né? Com certeza. Você chegou num ponto bem importante, assim, que é o que a Sinônimo de Mulher hoje vem trazendo para as mulheres. Esses pequenos detalhes, né? Porque hoje o que a gente faz, o que a Sinônimo de Mulher oferece, o nosso espaço lá, são pequenos procedimentos que fazem com que a mulher se encontre novamente. E você chegou num ponto, assim, muito importante. Que não importa o que a gente esteja passando, claro que é difícil às vezes, porque quando você tá lá no momento de dor, quando você tá sofrendo um relacionamento abusivo, quando a gente passa por uma doença, às vezes a gente nem lembra de se olhar no espelho, né? Quem dirá ir procurar um procedimento estético. Não, você perde o ânimo totalmente. Isso é importante. Quando você começa você volta a querer se cuidar, a autoestima eleva. E você talvez comece a ver com outro olhar, né? Pra você talvez enfrentar o problema. Eu sempre falo, às vezes a gente fazendo pequenos ajustes, simplesmente escovando o cabelo diferente, fazendo um design da sobrancelha, de repente fazendo uma extensão de cílios, alguma coisa assim, você talvez se encoraja de uma maneira diferente para enfrentar o problema que você tem, né? Diferente. Isso aí, e assim, é legal nós estarmos aqui falando né, eu e você conversando, mas que mais mulheres vão estar nos ouvindo, porque às vezes naquele momento ela tá nessa fase de que esqueceu dela mesma, né? Esquece. E por conta do problema apagou. Então a gente tá aqui agora, eu acho que o nosso principal papel, eu sempre costumo pensar assim e tento pensar por que será que aconteceu tudo isso com a gente, né? Eu imagino que você também deve ter pensado. A primeira coisa que vem na cabeça, por que comigo? Por que eu? Né? Isso. Mas daí quando eu paro e penso isso, eu já parei e pensei muitas vezes. Eu vejo que é porque talvez a gente precise contar a nossa história sim para outras pessoas, para que elas não caiam, né, no problema, não se deixem abater. Então nós estamos aqui para justamente mostrar para elas que tudo pode, que a gente consegue. Porque se a gente já conseguiu, elas também conseguem. Sim. Né? Assim como a tua história. Sim, sempre pensei dessa forma também. Né? Se as outras mulheres conseguem, outras pessoas conseguem, por que eu não? Isso aí, perfeito. É esse pensamento e é isso que a gente quer trazer com essa conversa, né? Com esses encontros que a gente vai ter aqui. Trazer essas histórias, justamente como a tua, para inspirar, sim, outras mulheres e para reerguer, porque juntas a gente pode fazer muito mais, né? Com certeza. Que legal, Elisângela. Então, é isso mesmo que nós estamos aqui para isso, né? Para a gente poder inspirar outras mulheres. E eu fiquei muito feliz, né, de você ter aceito esse nosso convite. E agora sim, pensando aqui até para nós indo para finalizando a nossa conversa, que foi muito produtiva, o que você deixaria assim talvez de mensagem ou de alguma palavra que você gostaria de falar para essas mulheres que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, né, como uma mensagem mesmo, né, como uma lição, da forma que você vivenciou e como que você deixaria esse recado para elas? Então, eu acho que sim, que mulher é sinônimo de
força, de persistência, capacidade. Toda mulher precisa focar nos seus objetivos e seguir, né, aquilo que sonha, deseja. Todas nós somos capazes de conseguir aquilo que queremos. Acho que é isso, força. Claro, é a força que você teve também, né? Sim. Para passar por tudo que você passou, para conseguir sair, né, de maneira assim tão, digamos que até leve, né? Porque quando você conseguiu sair da vida que você levava, você acabou reencontrando muita coisa, né? E também vendo outras oportunidades. Sim. E aí as oportunidades vêm vindo. Eu acho que é isso mesmo, assim, a chave de tudo isso, né? O fechamento de toda essa nossa conversa é fazer com que as mulheres consigam perceber que todo mundo pode, todas elas podem, independente de qual é o problema, né? Não tem que se pensar que o problema dela é o pior ou o meu problema não é igual ao dela, mas assim, embora, independente do qual seja o problema, a gente tem histórias e a gente tá aqui para se ajudar. Sim, né? Tem como sair, né? E tem como seguir, realizar o sonho. Toda mulher tem um sonho, né? Seja profissional, né? Pessoal, e devemos fazer o que for possível pra gente conseguir, porque a gente consegue aquilo que quer. Consegue, isso aí. E é o que eu sempre falo também, se a gente passou pelo que a gente passou, é porque a gente tem algum propósito, né? Não é em vão que a gente esteja aqui ou tenha passado por toda essa dificuldade sem ter um propósito. Então, eu acho que isso é o mais importante, que a gente consiga ter essa visão, que a gente consiga inspirar outras mulheres a ter essa visão de que se ela está passando por alguma dificuldade, algum propósito tem na vida, algum propósito tem para ela seguir adiante. Com certeza. Né? E não dá para se abater, porque assim, eu sempre falo, só não tem solução para morte, mas enquanto a gente tá aqui vivas, a gente tem que batalhar e a gente tem que correr atrás. É o que eu sempre digo, a única coisa que não tem saída é a morte. Né? Mas hoje a gente tá aqui muito viva e esperança, vamos lutar. Vamos lutar e vamos seguir em frente. Miele, então, muito obrigada mais uma vez. Você realmente, agora assim, escutando a tua história um pouquinho mais de perto, você é uma inspiração, com certeza. Você é um sinônimo de mulher, né? E eu espero contar contigo, assim como você pode contar comigo, né? Para o que precisar. E também deixamos em aberto, né? Se mais mulheres querem conversar com a gente, que nos procurem. Eu tô sempre à disposição e eu acredito que você também, né? Sim, com certeza. Nossa, eu estou muito grata, muito satisfeita também pelo convite de estar aqui, por fazer parte dessa equipe, né? Conhecer essa grande mulher, né? Muito obrigada. Me sinto privilegiada, como eu disse. Nossa, muito obrigada, Ele. Eu fico muito, muito feliz também, né? Porque esse é o nosso objetivo, é inspirar mulheres.